e-mail lá da resolução do exercício, né? Então acabei lá me equivocando lá nos exercícios que eu ia passar para vocês, eu ia passar um exercício a mais e tal. Acabei não conseguindo fazer isso, até acho que o João havia conversado comigo, né, no WhatsApp e tal. Enfim, só depois eu fui percebendo, alguém também tinha me enviado um e-mail. Mas tranquilo, você estava entregando aquele exercício da caneca lá. Se não me engano, a gente até tinha resolvido em aula alguma coisa nesse sentido assim. Mas enfim, tranquilo. Se na semana passada os exercícios foram mais tranquilos, tal, essa semana aí a gente vai ter 2 exercícios, então, para estar entregando na semana que vem, relacionados ao assunto dessa aula de hoje. Beleza, gente? Alguém quer tirar alguma dúvida, alguma coisa assim antes de a gente começar? Professor, os exercícios que a gente está entregando, a gente só vai receber presença por causa deles, né? Não vai receber nota nenhuma, né? Então, quem pediu que eu contabilizasse como nota os exercícios entregues, também eu até posso pensar em alguma coisa lá como uma nota complementar e tal, mas via de regra é só a presença mesmo. E aí eu vou acompanhando a resolução de vocês para sentir como é que está o aprendizado de vocês em sala, né? Por isso que eu sempre digo, eu não sei fazer o exercício. Tenta fazer mesmo. Se tiver feito errado, não vai ganhar falta se o exercício estiver errado, claro. Mas, assim, é importante que eu veja o que vocês estão tentando fazer e como que vocês estão resolvendo. E dali eu consigo perceber também as dúvidas que vocês estão tendo. Como eu falei aqui na minha disciplina, pelo menos o meu método de ensino não é ninguém se ferrar aqui, muito pelo contrário, eu quero que vocês aprendam o máximo que conseguirem. Então, eu levo mais por esse lado. Beleza, então. Na aula passada, então, a gente discutiu lá sobre alguns exercícios e a gente estava vendo até aqui, então, dentro dessa grande área que é a mecânica dos fluidos, a hidrostática. Então, eu comentei com vocês que o tempo é curto para nós, nesse método de ensino é ainda mais curto, a densidade de conteúdos é enorme, mas tem que se ter ali uma medida, um ponto ali de equilíbrio, porque vocês não são engenheiros mecânicos, vocês vão ser engenheiros elétricos. Então, dentro da engenharia elétrica, o que é importante essas matérias da mecânica? Mais ou menos assim, eu já conversei sobre isso com vocês diversas vezes, né? Como é que a gente leva isso? Quais são os assuntos que vocês têm que saber como fundamentos? Quais são os assuntos como engenheiro vocês têm que ter consciência de pelo menos como funcionam essas coisas? Pelo menos vocês têm que ter visto algumas dessas coisas. Não necessariamente tem que saber fazer tudo de cabeça, vocês vão poder recorrer aos livros, aos artigos, assim sucessivamente, mas tem que ter essa base. Então, a gente fez exercício, a parte de hidrostática, a gente fechou. Como eu falei, na mecânica, isso tudo é uma disciplina só, então, na verdade, mais de uma disciplina, então a densidade de conteúdo é muito maior. Mas hoje a gente vai falar sobre a dinâmica dos fluidos. E aqui eu vejo como mais importante do que a estática dos fluidos. A estática dos fluidos é muito utilizado na engenharia civil também, lá para a construção de barragens, etc. Quando a gente vê uma aplicação mais prática para nós, tanto na engenharia mecânica como na engenharia elétrica, os fluidos eles estão em movimento. Então, quando a gente está falando de refrigeração de componentes elétricos, por exemplo, esse tipo de refrigeração vai se dar a partir de um fluido em movimento, seja movimento forçado, seja movimento normal da próprio escoamento ali, quando muda a densidade do ar, aquece, sobe, refrigera, enfim. Tem diversos fenômenos que acontecem ali que são importantes. E envolvem tudo isso que a gente falou, desde termodinâmica, desde mecânica dos fluidos, até transferência de calor e massa, que é o nosso próximo tópico que a gente vai ver nessa disciplina aqui. Então, hoje a gente vai discutir um pouco sobre a dinâmica dos fluidos. E não dá para discutir a dinâmica dos fluidos sem a gente não falar sobre a equação da quantidade de movimento e da energia mecânica aplicada para a mecânica dos fluidos. Então, é isso que a gente vai ver hoje. E a gente vai ver ainda um caso particular dessa equação, no qual a gente consegue fazer algumas simplificações, tal, assumir na verdade, rearranjar essa equação e ela vira a equação de Bernoulli. Então, a equação de Bernoulli é uma equação clássica da mecânica dos fluidos e eu não vou aqui mostrar para vocês a dedução dessa equação na forma de integral e tudo mais, porque eu acho que não há necessidade de a gente chegar a tanto preciosismo, até porque a gente não tem tanto tempo. Mas a aplicação dela, de como é que a gente utiliza ela, aí eu acho que já é mais interessante. Então é mais ou menos o que eu vou focar na aula de hoje.
Gente, eu peço que se vocês tenham dúvidas aí, vão perguntando, vão me interrompendo, tranquilo. Então, relacionado a volumes de controle, a gente já falou um pouco sobre volumes de controle, então eu vou reforçar isso nessa aula. A gente utiliza volumes de controle para delimitar uma região no espaço de interesse. É que nem como a gente estava lá analisando na termodinâmica, que a gente fazia lá a delimitação do meu sistema, aqui a gente delimita um volume de controle, é um pouquinho diferente, porque a gente geralmente tem fluxo de massa e fluxo de energia dentro desse volume de controle. Então, o nome muda, mas a questão é basicamente ali a mesma, né? Então, a gente está delimitando uma área do espaço para fazer uma análise dela. Assim, a gente pode analisar o fluxo de massa que passa pelo volume de controle. Então, aqui tem um exemplo muito comum de um bocal de um volume de controle, em qual eu vou lá e crio uma superfície imaginária e eu vou analisar o que está acontecendo dentro desse bocal aqui. Então, eu tenho um fluxo de líquido entrando aqui e um fluxo de líquido saindo aqui. O que é um fluido, né? Pode ser um líquido, pode não ser líquido, né? Mas enfim, um fluido. O que esse bocal vai ocasionar no escoamento? Então, se a gente pensar que esse bocal aqui está conectado a um duto, talvez, alguma coisa assim, ou esse bocal aqui faz parte de um motor a reação, motor a jato, alguma coisa nesse sentido. Então, o que acontece quando eu delimito, restringo a passagem de fluido num determinado escoamento, nesse caso fechado? Isso aqui pode acontecer também no escoamento aberto, como a gente vai ver, não nessa aula, mas na próxima aula, na asa de avião, alguma coisa assim, nesse sentido que a gente também consegue delimitar um volume de controle da mesma maneira. Então, aqui a pressão aumenta, não tem um aumento de pressão, aqui eu tenho uma queda de pressão, no meu caso aqui o meu volume reduz, aqui o meu volume aumenta. Então, esse tipo de dispositivo é utilizado na mecânica dos fluidos para a gente alterar o comportamento de um fluido, seja dentro de um duto, seja no escoamento aberto. Beleza? Então, aqui, ó, eu posso fazer uma análise de um volume de controle de uma forma que vai ficar mais didática, né? Então, tradicionalmente, eu coloco qual que é o meu referencial e como a gente está trabalhando aqui, né, um papel, um computador, tal, a gente está fazendo uma análise em 2D, então a gente tem o meu eixo Y e o meu eixo X aqui delimitado. E eu tenho um determinado duto. E esse duto aqui tem um fluxo, um fluido que está passando aqui dentro. Seja ele qual for, pode ser água, pode ser petróleo, pode ser gás, pode ser diversas coisas. Então eu quero analisar qual que é a influência desse cotovelo aqui nesse meu fluxo. Eu vou lá e faço a delimitação do meu volume de controle. Então eu faço um corte longitudinal, no qual eu estou analisando uma área, uma seção dessa tubulação. E eu consigo fazer uma análise mais detalhada dessa minha seção, dessa minha superfície de controle, desse meu volume de controle aqui. No caso, a superfície de controle sendo a fronteira do meu sistema, né? E o meu volume de controle sendo esse sistema como um todo. Então, eu fiz essa delimitação. Tem lá uma velocidade que entra, tem uma velocidade que sai. E tem algumas coisas importantes aqui que eu acabei não abrindo muito, expandindo nessa aula, porque a gente sempre tem essa delimitação de falta de tempo e tal. Mas aqui a gente tem algo já que a gente pode analisar que a gente chama de equação da continuidade. Então, o volume que está entrando aqui é o mesmo volume que está saindo aqui. Então, se eu estou medindo esse volume, eu posso fazer um volume como área, se eu quiser em taxa, né, vezes a velocidade do meu escoamento. E a partir disso eu consigo fazer diversas análises aqui. Então, porque eu tenho um volume que está passando por uma unidade de tempo numa determinada área, então numa determinada ali posso delimitar isso como um volume de controle. Então eu consigo calcular a vazão mássica, por exemplo, que entra e que sai dessa minha superfície de controle. E por que isso é importante? Porque se eu reduzir a área, por exemplo, a equação da continuidade garante que o que está entrando de fluido aqui tem que sair aqui. Se eu tive uma redução de área, então eu posso fazer uma igualdade entre o meu ponto A aqui e o meu ponto B aqui. Então, meu ponto A é igual ao meu ponto B em termos de vazão mássica. A vazão mássica a gente coloca como M em um pontinho em cima. Então, a área vezes minha velocidade de entrada é igual a área vezes minha velocidade de saída. Então, do meu ponto A aqui e aqui do meu ponto B. Se a minha área reduziu, para eu garantir que a minha equação ela vai continuar, eu vou tendo o mesmo fluxo de massa que entra, que sai, a minha velocidade tem que aumentar. Então, eu sei que se eu tiver um bocal desse tipo aqui, a minha velocidade de escoamento desse ponto aqui, velocidade B,
minha velocidade B ela é maior do que a minha velocidade A. Então, eu consigo fazer diversas análises aplicando essa simples equação da continuidade, analisando de forma racional de que o volume de líquido que está entrando dentro de uma determinada seção ali do meu volume de controle está saindo também. Então, a partir daí, eu consigo fazer um desdobramento de diversas análises no escoamento desse fluido. Tranquilo até aqui, gente? Vamos ver como é que isso fica. Então, a gente vai ver aqui algumas propriedades dos fluidos. E são algumas propriedades um pouquinho diferentes do que a gente viu até aqui. Então, até aqui a gente falou de densidade. Densidade é uma coisa que a gente fala já há muito tempo, cai no vestibular, tal. Então, é uma coisa que a gente já tem mais familiaridade com a densidade. A viscosidade, não. Então, a viscosidade é um pouquinho diferente. Eu trouxe esse conceito aqui para a gente. Por enquanto, a gente está trabalhando viscosidade só como viscosidade. A gente ainda não está falando da diferença entre viscosidade dinâmica, viscosidade cinemática, né, e viscosidade estática, tal. Existem algumas... A gente consegue abrir um pouquinho a viscosidade aqui e fazer uma análise um pouco mais detalhada. Mas vamos por partes para que a gente entenda aonde a gente quer chegar. Então, viscosidade, vamos entender esse conceito através de um experimento. Então, o experimento é o seguinte: vamos imaginar lá que eu tenho aqui qualquer recipiente cheio de água e eu coloco uma placa em cima dessa água de modo que essa placa boie. Então, pode ser um pedaço de papel, qualquer coisa nesse sentido. E aí eu vou lá e empurro com o dedo essa placa aqui. Então, se eu fizer o zoom dessa área dessa seção transversal, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma placa parada na parte de baixo. Eu vou ter uma placa móvel na parte de cima. Se a minha placa está se movimentando, a gente já viu que eu vou ter uma distribuição de velocidade nessa placa aqui. Ah, essa distribuição de velocidade é triangular? Não, na verdade ela... Bom, sim, nesse caso sim. Por quê? Porque minha placa de baixo está parada e a minha placa de cima está se movimentando. Na teoria, o fluido ele está estático aqui dentro, né? Mas como eu estou movendo a placa, eu estou deslocando as lâminas de fluidos que estão aqui em cima. Então, meu fluido tende a se mexer. Então, eu vou abrir aqui, eu tenho até um determinado ângulo aqui que eu consigo calcular e tal. E, claro, isso daqui ainda seria bem verdade para um escoamento laminar, no qual a gente vai ver na próxima aula, e não calcular lá o número de Reynolds e tal. E não escoamento turbulento, no qual tem a movimentação das lâminas de fluido. Então, isso já foi conversado um pouco com vocês na primeira aula. Mas a gente parte dessa análise. Então, o escoamento lá a gente faz a gente assume ele é quase laminar, alguma coisa nesse sentido assim. A gente não precisa entrar em detalhes para entender esse conceito de viscosidade. Então, as duas placas estão separadas por essa distância B aqui, ó. A placa inferior é fixa e a superior é uma placa móvel. Então, a superior está se mexendo para cá com uma determinada velocidade U. Quando uma força F ali é aplicada na placa móvel sobre o fluido, uma tensão de cisalhamento é aplicada sobre a superfície desse fluido, fazendo escoar, né? Então, claro, eu vou ter um deslizamento das lâminas do meu fluido, porque é um fluido, né? Não é um sólido. A gente já conversou sobre isso, vem lá da definição do que é um fluido. Cada, então, ínfima camada da lâmina de fluido faz surgir uma tensão de cisalhamento aplicada à camada imediatamente inferior a ela. Então, eu tenho várias camadas de fluido aqui. Então, em cada uma dessas camadas aqui vai aparecer uma tensão de cisalhamento, que é uma tensão de força cortante. E é isso que faz com que eu tenha o meu deslizamento dessa minha camada de fluido, sendo que eu tenho várias camadas aqui, né? O perfil de velocidade, então, o que é esse nosso perfil de velocidade? O Y aqui pode ser observado. Então, partindo de uma velocidade nula, que é esse ponto aqui, na camada adjacente da placa fixa, até uma velocidade 1, que é essa velocidade grande aqui, igual à velocidade da placa móvel. Então, através da condição de não deslizamento de fluidos aqui em cima, a gente diz que a minha velocidade dessa camada de fluido que está bem aqui em cima, no qual ela tem a tendência de ter ali uma espessura tendendo a zero, ela é quase zero, mas não é zero, vem daquela nossa definição lá de limite e tudo mais, ela não está deslizando em relação a essa placa, ela está aderida à superfície da placa. Então, é isso que forma esse meu perfil de velocidade, essa distribuição de velocidade. Quando esse perfil possui uma relação linear, é chamado de fluido newtoniano. Então, se for linear, é newtoniano. Se não for linear, não é newtoniano. E aí tem aquelas demonstrações, tem vários vídeos na internet de um fluido não newtoniano, né? Que se tu passa o dedo devagarinho nele, ele se comporta como um fluido. Se tu aplica uma carga muito grande, ou seja, um soco nele,
ele fica rígido e se comporta como um sólido. Então, isso aqui não se aplica naquele exemplo, mas se aplica aqui. Então, a gente pode pensar na água aqui num exemplo bem simples, né? Então, a tensão de cisalhamento é proporcional a essa relação, velocidade sobre esse tamanho aqui do meu como é que eu chamei aqui? Essa altura aqui, né? Do meu duto, o que quer que seja. Então, a gente consegue calcular. Tensão de cisalhamento é igual a essa relação, e a gente tem aqui, ó, o meu termo da minha viscosidade. Então, o termo de proporcionalidade entre a tensão de cisalhamento e essa relação é o que a gente chama de viscosidade. Viscosidade do fluido, e quanto maior a viscosidade, maiores serão os efeitos do atrito viscoso no escoamento. Então, a gente pode pensar aqui, num exemplo prático, se a gente tiver essa piscininha ou esse recipiente cheio de água, então é muito fácil eu colocar alguma coisa sobre a água e empurrar ela. Ela vai deslizar muito bem sobre a água. Então, a minha tensão de cisalhamento é muito baixa, as minhas lâminas de fluido, elas conseguem se deslocar muito fácil umas sobre as outras. Agora, se eu encher de óleo, o óleo é mais viscoso. Então, a minha força para quebrar essa tensão de cisalhamento vai ter que ser maior. Então, e isso está relacionado à viscosidade do fluido. Então, viscosidade é essa definição do quão fácil, quão difícil é com que aconteça cisalhamento entre as camadas de fluido umas sobre as outras. Ali. E a gente pode, isso aqui, estender a outras coisas, como, por exemplo, uma graxa, ou alguma coisa que é muito mais viscosa, né? Então, a gente consegue medir isso através desse perfil de velocidade, através dessa equação aqui. Todo mundo entendeu isso, gente? Beleza. Ué, eu não... Bom, enfim. Linhas de fluxo. A gente já comentou um pouco sobre linhas de fluxo e quando a gente está analisando a dinâmica dos fluidos, então os fluidos em movimento, linhas de fluxo são muito importantes. Vamos caracterizar o que são linhas de fluxo. É comum, então, definir linhas de fluxo na mecânica dos fluidos. São linhas formadas por pontos de tangência dos vetores que indicam o sentido da velocidade do meu escoamento. Quando o escoamento for um regime permanente, as linhas de fluxo serão exatamente o caminho percorrido por uma partícula de fluida no escoamento, visto que a sua velocidade e seu vetor velocidade não variam com o tempo. Então, como eu falei para vocês, mecânica dos fluidos tem muito cálculo vetorial, porque eu consigo fazer uma análise vetorial dos meus problemas, vetorial das minhas... de como é que está se comportando um determinado fluxo de fluido. E, tradicionalmente, a gente conversa aqui sobre regime permanente. Então, dificilmente a gente vai fazer algum exercício no qual a gente tem uma transiência do meu regime. Ah, professor, por quê? Porque simplesmente é muito difícil a gente fazer esse tipo de análise. E, tradicionalmente, quando a gente está aplicando isso lá, utilizando isso na prática, o meu sistema ele está em regime permanente. Então, qualquer sistema térmico, por exemplo, a gente liga lá o equipamento, a gente espera esquentar esse equipamento, por exemplo, para que ele atinja o regime permanente. E a gente faz a nossa análise em cima disso daí. Então, aqui eu tenho um exemplo das linhas de fluxo escoando sobre uma superfície. Então, eu tenho uma bolinha aqui, você pense lá, qualquer tipo de uma bolinha de tênis de mesa, qualquer coisa nesse sentido. Dentro de um túnel de vento, por exemplo. A gente vai ver o túnel de vento logo em seguida. Então, eu consigo fazer o desenho de como é que está se comportando o meu escoamento do meu fluido sobre essa bolinha. Então, regiões de maior pressão, regiões de menor pressão. Consigo delimitar um volume de controle aqui e fazer todos os meus cálculos referentes a essa superfície submersa nesse fluido aqui. Então, a aplicação das linhas de fluxo é muito clássica nos túneis de vento. Então, vamos ver um túnel de vento, né? Existem diversos tipos, são importantes para realizar a análise do escoamento, são utilizados também para medir forças que agem sobre o corpo, por exemplo, sustentação, arrasto, etc. E aqui tem um exemplo de um túnel de vento. Aqui tem um veículo em escala dentro desse túnel, e olha, essa moça aqui, ela colocou um gerador de fumaça. Então, eu tenho um escoamento de fluido nesse sentido aqui, e ele já colocou um gerador de fumaça para ver como que é a distribuição de pressão sobre a superfície desse carro aqui. E mais que isso, a geração de problema, por exemplo, regiões de baixa pressão ou alguma coisa nesse sentido aqui.
E aqui vem uma pergunta. Não sei se vocês já viram, mas os carros que têm esse porta-malas mais comprido não tem limpador de vidro traseiro. Eu não sei se eu já falei sobre isso com vocês em alguma aula anterior. Os carros no qual a parte traseira dele, então eu tenho o carro lá, tenho o meu capô, a parte de trás é reta. Pense que isso aqui é um carro, de carro isso aqui não tem nada, né? Eu tenho um limpador de vidro traseiro quando o meu carro ele é mais reto na parte de trás. Alguém sabe me explicar por quê? Se eu já falei em sala de aula sobre esse exemplo, me desculpem, mas acho que eu não falei ainda. Por que eu tenho um limpador de vidro traseiro num carro que não tem um porta-malas? Por que um carro desse, tradicionalmente, que tem um porta-malas mais alongado, eu não tenho limpador de vidro traseiro? Eu acho que esse daí você tinha comentado sim, professor. Você tinha comentado que cria um ambiente de baixa pressão ali. Isso. E aí acaba levantando uma poeira, alguma coisa assim, né? É isso. Não, legal. Se eu já comentei, deveria ter me lembrado. Eu já estou virando professor que repete as coisas, perguntas, mas acontece. Mas é exatamente isso. Eu tenho aqui, e eu consigo medir isso com uma linha de fluxo. Coloco uma linha de fluxo aqui, eu vou ver que vai gerar uma região de baixa pressão aqui atrás. E essa região de baixa pressão puxa a poeira para cima que gruda na parte traseira do carro. Quando eu tenho um escoamento aqui, o meu escoamento ele tem maior qualidade. A minha região de baixa pressão formada está mais aqui, ó, e ela não é tão intensa assim. Então, o meu fluxo é melhor, não é um fluxo linear, mas não é um fluxo laminar, né? Mas assim, é um fluxo melhor que eu tenho ali. E esse tipo de sistema, então, o túnel de vento, eu trouxe aqui com vocês de uma forma muito, muito simplificada, mas tradicionalmente é dessa forma aqui como funciona. Então, eu tenho um grande ventilador aqui atrás que está puxando o escoamento para cá. E aqui eu tenho a minha área de tomada, onde está entrando o meu fluxo de ar. Então, isso aqui pode ser um túnel de vento do tipo aberto ou do tipo fechado, né? Então, o túnel de vento do tipo aberto está sempre puxando o ar atmosférico para dentro da sua seção lá, que vai ser feita a análise do escoamento. Um túnel fechado, ele tem mais um duto aqui ainda maior que conecta uma ponta à outra, né? Então, o ar que sai aqui, ele retorna e volta aqui para a parte da frente. Então, de forma geral, num túnel de vento, a gente tem a entrada de ar aqui, e a gente tem uma redução da minha área da minha seção. Isso aqui é igual aquele cone que eu havia mostrado para vocês antes. E por que a gente reduz a área? Por que a gente reduz a minha seção? Porque a minha velocidade vai aumentar aqui. A minha pressão vai cair, mas a minha velocidade vai aumentar. Então eu consigo aumentar muito o fluxo. E existe aqui na frente uma tela, e essa tela tem o objetivo de melhorar a qualidade do meu escoamento. De novo, não vai ser um escoamento totalmente laminar. Ele é um escoamento que tem uma determinada qualidade melhor, mas assim, laminar mesmo de verdade medido não é, mas a gente pode aproximar como escoamento laminar. E é o que está representado nessa figura aqui, ó. Então, o meu escoamento ele está turbulento na entrada, ele passa por esse determinado filtro, é como se fosse lá uma superfície que tem diversos orifícios pequenininhos, e o fluido, quando passa ali dentro, ele tem a tendência de se reorganizar. E aí eu tenho um escoamento aqui o mais próximo do laminar possível, no qual eu reduzo a minha área da seção e aumento a velocidade. E aí eu vou lá e coloco alguma coisa ali dentro para fazer um determinado tipo de ensaio. Então, geralmente, esse objeto que está ali dentro, ele está sobre um pino, vamos dizer assim, no qual esse pino ele sente quais são as forças que estão agindo nesse objeto. Força de arrasto, força de sustentação, diversos outros tipos de análises podem ser feitas ali. Além de, claro, colocar minhas linhas de fluxo para ver como é que está se comportando o escoamento sobre o objeto. Eu tive a oportunidade de visitar o maior túnel de vento da América Latina, quando eu entrei na faculdade, lá eu tinha 20 e poucos anos. A gente foi até o ITA e a gente lá conheceu o túnel de vento do ITA, que é um túnel de vento que é utilizado pela Embraer, não só aquele, a Embraer utiliza outros túneis de ventos, mas um túnel de vento transônico, que a gente fala, então a velocidade do escoamento chega na velocidade ali de 700 km por hora, alguma coisa assim. E o túnel de vento ele é tão grande, ele é de sistema fechado, que a gente caminhou por dentro do túnel de vento. Então a gente andou por toda a seção do túnel de vento e a gente, inclusive, ficou aqui na área de seção de testes e tal, então a gente conseguia ficar em pé aqui. Então, um túnel de vento gigantesco. Foi muito legal, foi uma experiência bem interessante. Eu até tentei achar fotos aqui para trazer para vocês,
mas estava no meu HD externo, eu não estou em casa e não consegui pegar. Foi uma experiência bem interessante, ainda mais para quem é da área de engenharia mecânica e tal. Foi bem legal conhecer. Então aqui, por exemplo, tem uma outra análise de um túnel de vento no qual a gente pode colocar lá objetos de tamanho real. Então, esse túnel de vento aqui, a área de exceção dele aqui de testes é gigantesca. Imagine a quantidade de potência, de consumo de energia elétrica de um ventilador de um túnel desse. Então, é gigantesca. E aí, é claro que, como a minha área da seção é muito grande, eu não consigo uma velocidade de escoamento tão alta assim. Então, eu não vou conseguir chegar aqui a 500 km por hora de escoamento de ar, de forma alguma. Mas, em contrapartida, eu posso fazer um ensaio com uma aeronave aqui dentro de tamanho real. Então, tem os seus prós e contras, né? E é claro, quando a gente vai ensaiar, então, um objeto reduzido desse daqui, tem cálculos que a gente faz que a gente leva em conta justamente o tamanho reduzido do meu objeto. Isso entra também lá no número de Reynolds, como a gente vai ver na próxima aula. Então, tem mais alguns exemplos. Esse daqui é um túnel que parece muito com o túnel de vento lá do ITA, então a área da seção aqui era mais ou menos desse tipo, então tem um modelo de aeronave aqui, então a gente pode pensar uma pessoa desse tamanho aqui, então ainda assim é muito grande, mas né, já é transônico, tá? Então a gente já consegue escoamentos bem mais rápidos, né? Aqui tem outro exemplo, então, com uma outra aeronave, né? Então é muito comum fazer análise, na verdade muito comum não, se faz a análise, né, de aeronaves dentro de túnel de vento, é clássico isso. E aqui são aquelas partes que eu falei que ficam conectadas com a minha aeronave, com o meu objeto que eu estou fazendo no ensaio. Então, essa haste aqui tem diversos sensores aqui na base, que medem, inclusive, nos 3 eixos, X, Y e Z, e os momentos em relação aos 3 eixos também. Então, são 3 forças e 3 momentos. Pode falar, Gabriel. Existe algum aplicativo que simula isso aí, ou só em túnel de vento mesmo? Sim. Não, hoje em dia, sim, a gente pode, mesmo num SolidWorks da vida, ou um AutoCAD, tem AutoCAD, no caso, Inventor, né? A gente consegue fazer simulações hoje, sim, com certeza. Eu não sei se tem um aplicativo para celular, deve ter também. Tu coloca lá de forma simples e faz algum tipo de análise. Mas, sim, hoje em dia, a gente faz a análise lá usando esses softwares tal, e depois a gente extrapola isso e faz a análise experimental versus a teoria dentro do túnel de vento. Então, sim, a gente consegue fazer essa análise também de forma computacional. E trazendo mais para a realidade de vocês, da parte de engenharia elétrica, então, geração de energia elétrica se faz com... Essa aqui eu tenho minhas dúvidas se ela parece ser uma turbina eólica, mas pode ser também uma turbina de geração com fluxo de água, né? Porque essa está um pouquinho diferente aqui o formato dela, mas também seja só um modelo em escala, né? Mas tudo isso é feito análise da dinâmica de fluidos sobre essa superfície. Então, de nada adianta lá eu ter uma turbina de energia eólica se eu não conheço como é que é o escoamento. Não é só eu ir lá e colocar um gerador elétrico dentro de um catavento. Não, tem diversas análises que se faz para que eu possa otimizar esse meu sistema de geração de energia elétrica. Então, existem diversas análises que se faz sobre o escoamento do fluido sobre as pás. Como é que são essas pás? Então, como é que a gente faz a construção dela? Quais dimensões que ela tem que ter? As pás, eu consigo mudar a angulação delas aqui. O que isso influencia? Qual que é o melhor parâmetro? Assim sucessivamente. E se vocês olharem uma pá de um gerador de energia eólica, é muito similar a uma pá de uma aeronave do tipo um planador. Eu não sei se vocês já viram o planador, que também tem uma asa bem comprida e bem estreita. Ela não é tão larga que nem um outro tipo de aeronave, para ter menos arrasto e tudo mais. Então, esse tipo de análise a gente faz dentro de túneis de ventos com dinâmica de fluidos. Vamos ver, então, a equação de quantidade de movimento e vamos ver se a gente consegue ver também a equação de Bernoulli. Já são 8:12, mas eu acho que a gente consegue. Então, por definição, a quantidade de movimento de um corpo representa o produto da massa do corpo pela sua velocidade. Então, a gente já viu isso daqui, vocês já devem ter visto em Física 2 ou Física 1, que é a segunda lei de Newton, lá afirma que a força atuando sobre um corpo é igual ao produto da sua massa pela aceleração. Então, força resultante é massa vezes aceleração. E o que é a aceleração? Considerando, então, uma grandeza de aceleração sendo igual à taxa temporal da variação da velocidade entre 2 pontos, 1 e 2, a gente pode escrever a seguinte equação. A aceleração
é variação de velocidade por uma variação de tempo, por um ΔT. A gente já viu, vocês provavelmente já viram isso daqui nas disciplinas de física. Então, vai ser velocidade 2 menos velocidade 1 sobre variação do meu tempo. Então, como é que a gente monta essa equação a partir da segunda lei de Newton para a equação da quantidade de movimento de um fluido? Então, como é que a gente extrapola isso para um fluido? V2 e V1 são a velocidade do corpo. Em mecânica dos fluidos, a velocidade é de um elemento de massa fluido em duas posições de uma linha de fluido do meu fluxo do escoamento. Então, a gente está analisando o fluxo de escoamento dentro de um volume de controle. Então, o que está mexendo ali, o que tem velocidade, é o meu fluido. E quando eu for fazer uma análise dessa equação, eu vou ter que fazer referente a esse fluido que está se movimentando. Então, eu tenho uma vazão mássica desse fluido ali. E ΔT é o tempo que o fluido leva para percorrer ali o trajetório entre duas posições. Então, eu tenho uma distância, eu tenho uma variação de tempo, eu tenho uma massa desse fluido, uma variação mássica. Então, são esses elementos que a gente vai fazer, vai utilizar para estar formando essa equação. A gente pode reescrever ela dessa forma. Então, massa vezes a variação de velocidade por variação do tempo. A gente podia até fazer um dv sobre dt aqui e integrar, mas a gente está fazendo uma análise mais simples. Eu trouxe dessa aula para vocês. Então, tem lá a minha massa, a minha variação de velocidade. Reagrupando os termos da direita da equação, a gente pode escrever em função da vazão mássica. Então, apesar, eu tenho uma massa aqui, mas a minha massa não é fixa. Eu posso utilizar ela, eu posso analisar ela em taxa, em vazão mássica, para jogar nessa equação, de um fluido escoamento em regime permanente. E assim eu vou obter a equação da quantidade de movimento para um volume de controle, que é essa equação aqui. Então, a minha força resultante é a minha vazão mássica vezes a minha variação da minha velocidade. Onde a minha vazão mássica é quanto de massa de fluido em um determinado tempo vai passar. Ou seja, é a massa do fluido que passa por uma área de referência na unidade de tempo. Então, lembrando lá que eu tenho um determinado duto ou um volume de controle que vai ter uma área aqui. Então, a quantidade... Então, se eu pegar no instante de tempo t tendendo a zero, naquele instante de tempo t, eu tenho um determinado comprimento aqui também. E eu tenho um determinado volume aqui, eu tenho uma determinada massa desse meu fluido aqui naquele instante de tempo t. Se eu analisar isso por tempo, então isso daqui é igual à minha vazão mássica, que é esse m com ponto em cima que eu tinha falado lá. Então, quanto de massa de fluido passa por um determinado volume de controle em um determinado tempo. Então, a equação da energia mecânica, uma outra... beleza, isso daqui é a equação da quantidade de movimento. Alguém tem alguma dúvida, gente? Então, lá eu tenho quilogramas por segundo vezes metros por segundo ao quadrado. Porque é a minha variação de velocidade. A variação de velocidade em relação ao tempo, o tempo eu já trouxe para lá, Depois a gente vê como é que vai ficar a parte das unidades dela no exercício que a gente vai ter. Metros por segundo, porque é a variação de velocidade, né? Não é metros por segundo ao quadrado. Depois vai ficar quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, isso aí. Beleza. Vamos olhar uma outra equação que é importante, que é a equação da energia mecânica. Gente, está tudo certo, eu posso continuar? Vocês estão entendendo? Estão concentrados ainda? Opa, beleza, professor. Tá, vamos lá então. Essa outra equação, então, que é uma equação muito importante, é útil para estudar as características do escoamento dos fluidos. Aqui vai ficar mais simples, porque, de novo, eu não vou trazer a dedução dela, porque vai ficar extremamente extenso. A equação, então, contabiliza várias formas de energias envolvidas em um fluxo. A energia cinética, a energia potencial, a energia de perdas devido à força de atrito viscoso, etc. Então, tipo lá quando a gente estava falando lá de termodinâmica, tal, que a gente tinha vários tipos de energia dentro da minha análise, do meu sistema, aqui é a mesma coisa, só que o meu sistema está em movimento. Dessa forma, a gente contabiliza as energias sempre entre dois pontos do meu escoamento. Então, a gente está sempre analisando um ponto inicial em relação ao meu ponto final. E a equação que a gente vai utilizar é essa daqui. Eu não vou entrar em muitos detalhes nessa equação aqui, porque a utilização prática dela não é muito boa, porque ela é uma equação que vai utilizar a pressão como variável, a velocidade e a altura do meu coluna de líquido. Então, dentre um ponto 1 em relação ao meu ponto 2.
Mas a gente vai simplificar essa equação aqui e a gente vai utilizar ela como equação de Bernoulli, que aí sim é importante para nossas análises dos nossos sistemas, que é uma simplificação dessa equação ali. Aí essa daqui a gente discute um pouco mais em detalhe. Sendo um caso especial dessa equação da energia mecânica, considerando um escoamento em regime permanente de um fluido incompressível e invíscido. Assim, os termos referentes às alturas de carga, HP, HT e HL, são nulos nessa equação. Escrevendo essa equação em termos da pressão, então a gente vai ter a pressão num ponto, sendo igual a densidade vezes a velocidade naquele ponto, vezes o meu, aqui que eu esqueci o que é, a gente já vai ver, vezes a minha altura de coluna de água, né? Essa aqui é um outro termo de proporcionalidade que está relacionado aqui eu tenho densidade, aqui eu tenho, vamos ver como é que, acabei esquecendo como é que chama esse termo aqui. Mas está relacionado, como a gente está falando de altura aqui, muda um pouquinho, né? Mas no fim, todos esses termos dessa equação aqui tem que estar em quilopascal. Porque tudo que a gente tem aqui é pressão, na verdade. Mesmo que o fluido está em movimento, a gente está fazendo uma análise como se fosse a pressão que esse fluido em movimento está gerando sobre uma superfície. Vamos ver com mais calma. Isso permite afirmar que, nesse tipo de escoamento, a soma das alturas de cargas correspondentes à energia permanece constante ao longo de uma linha de fluxo. Então, ou seja, porque a gente está analisando um ponto 1 e dizendo que ele é igual ao meu ponto 2, né? Então, alguns parâmetros modificam entre um ponto e outro. E é essa modificação dos parâmetros que é importante para a gente. Temos a equação são, então, o P é a pressão, a densidade vezes a velocidade ao quadrado sobre 2 é uma pressão dinâmica, e aqui eu tenho a minha pressão hidrostática. Isso aqui está escrito errado. Isso aqui é esse termo vezes a minha altura Z. É essa letra aqui, que é uma letra, na verdade, só para transformar essa altura, diferença de altura, em pressão, né? Então é um termo lá de proporcionalidade também. A soma dessas pressões é chamada de pressão total. Eu já vou explicar um pouco melhor como é que fica isso. A equação de Bernoulli, então, vai afirmar que a pressão total permanece constante ao longo de uma linha de fluxo, como a gente viu. Então, ela é uma equação que, na verdade, a gente está medindo diferentes tipos de pressões que estão agindo no meu sistema. Então, pressão estática, pressão dinâmica e pressão hidrostática, que está relacionada à altura de coluna de líquido. Então, essa equação aqui, ela é muito utilizada, a aplicação, existem várias aplicações, mas a mais clássica é o tubo de Pitot, que é isso daqui, ó. Então, essa equação, ela é utilizada para analisar diferentes porções de um determinado fluido. Então, eu vou pegar esse fluxo de um fluido aqui dentro de um tubo e eu consigo medir, através da parede desse duto, qual que é uma altura, ou a diferença de altura entre a minha pressão estática, que é a pressão desse ponto aqui. Então, aqui é a minha pressão estática. E aqui é a minha pressão dinâmica. Beleza? Eu tenho esse ponto aqui e tenho esse ponto aqui. Por que é uma pressão dinâmica nesse ponto aqui? Porque está relacionado àquele perfil de velocidade que a gente viu nas aulas passadas. Então, eu sei que a velocidade do escoamento no centro do meu duto, ela é onde eu tenho a minha maior velocidade U. Então, esse escoamento, esse perfil de velocidade vai fazer uma determinada pressão aqui. E é por isso que essa pressão aqui, essa coluna de líquido, quando eu estou medindo, ela é maior do que essa coluna de líquido que foi pega nessa parte aqui do meu escoamento. Porque a minha velocidade aqui, a tendência dela, o meu U aqui, é ser zero. Porque o meu fluido está aderido à minha superfície do meu duto. Então, ele está colado ali. Se ele está colado e eu pego uma admissão de pressão ali tangencialmente, a velocidade é zero e a minha pressão a gente chama de pressão hidrostática. Ou a pressão estática, né? E no centro é a pressão dinâmica, que é onde o meu fluido tem a maior velocidade do escoamento. Gente, alguém ficou em dúvidas em relação a isso? Isso aqui é um ponto fundamental da análise da equação de Bernoulli, porque a gente vai chamar isso aqui de ponto 1 e isso aqui de ponto 2. Alguém não entendeu isso? Alguém não entendeu como que a equação de Bernoulli está se relacionando com esse desenho? Com os parâmetros desse desenho? Beleza, tá. Fico feliz aí que está todo mundo entendendo. Então, vamos ver como é que fica ao aplicar essa diferença de altura, justamente vai representar a pressão dinâmica. Então, vamos jogar a equação de Bernoulli aí e vamos ver o que acontece.
Então, se a gente aplicar a equação de Bernoulli nos pontos P e Q dessa figura, a gente vai ter o seguinte. Pressão no meu ponto P é igual a velocidade no meu ponto P, vezes a densidade, vezes a altura no meu ponto P, que é igual a pressão no meu ponto Q, vezes a densidade, vezes a velocidade no meu ponto Q, vezes a altura no meu ponto Q. Assim, ó, vocês podem me perguntar, professor, mas o ponto P também está no ponto central. Na verdade, o ponto P, ele está aqui, ó. Por que esse exemplo trouxe o ponto P aqui no meio? Porque senão alguém poderia dizer, professor, mas tem uma diferença de altura Z aqui, ó. Mas essa diferença de altura Z, ela é tão pequena que ela pode ser desconsiderada. Então, é por isso que a gente está fazendo análise e desenho do ponto P aqui, mas na verdade ele está aqui em cima. Então esse termo aqui, ó, já vai se cortar dessa equação de Bernoulli. Eu posso considerar ainda que a velocidade Q, ela é zero, porque eu tenho um ponto de estagnação do meu fluido nesse ponto aqui. Então é como se aqui o meu fluido ele subiu até aqui, criou uma determinada pressão, e esse ponto aqui, eu já não tenho mais escoamento de fluido aqui. O fluido não está se movimentando aqui dentro. A velocidade dele aqui é zero, então eu posso dizer que é zero. Então esse termo aqui também vai se cortar dessa equação aqui. Então Z, altura ali, a gente diz que é a mesma altura, mesmo entendendo que na verdade não é, mas é desprezível essa altura referente à análise que a gente está fazendo aqui. Então, a velocidade do escoamento, na verdade, essa altura vai dar uma diferença, mas é lá na casa 0,00, então não muda nada na minha análise. Então não há necessidade de eu usar esse termo, por isso que é zero. Como é que vai ficar essa minha equação? Então, se eu quero medir a pressão no meu ponto Q, ela é igual à pressão no meu ponto P, mais a minha densidade, vezes, ou minha massa específica, vezes a velocidade no meu escoamento ao quadrado sobre 2. E essa equação aqui, ó, é muito importante, porque ela está relacionando uma diferença de pressão de um escoamento com a velocidade desse escoamento aqui. Alguém saberia me dizer uma utilização prática dessa equação? Vamos ver se alguém sabe. Ninguém lembra? Ninguém sabe? Alguém aqui já voou de avião? Eu já. Então, o avião que você voou tinha um dispositivo que era chamado tubo de Pitot. E o tubo de Pitot mede a velocidade do avião a partir de uma diferença de pressão. É assim que se mede a velocidade de um avião. Então é diferente do que num veículo, um carro, por exemplo, né? Ele está literalmente andando lá, então a gente consegue medir a rotação da roda por um determinado tempo, tal. É uma medição, vamos dizer, um pouco mais direta, mesmo não sendo direta, né? Mas numa aeronave a gente faz isso através da diferença de pressão. Aqui a pressão são a pressão e a velocidade do escoamento, respectivamente. Uma utilização prática é velocidade de escoamento através do tubo de Pitot. O tubo de Pitot é usado só em avião? Não, usado em diversos outros sistemas mecânicos também, até mesmo túneis de vento. O tubo de Pitot, então, é um dispositivo que funciona segundo um esquema da figura e é utilizado em aviões para determinar a velocidade de voo. Então, ó, aqui no avião, ele tem esse dispositivo aqui. Ó. Na verdade, tem mais de um tubo de Pitot. São 3 tubos de Pitot. E esse aqui é um tubo de Pitot real. Ele funciona dessa forma. Como é que ele funciona? Então, ele tem uma tomada de pressão dinâmica. É a pressão total do meu escoamento aqui. Então, é dinâmica. Mais uma tomada de pressão que ela está perpendicular ao meu escoamento, que é uma pressão estática. Essas duas diferenças de pressão aqui vão acarretar uma diferença de altura numa coluna de líquido lá dentro do tubo de Pitot. É claro que em sistemas de aviões não vai ter um líquido lá dentro e alguém vai medir a diferença de altura. Não, é um sistema totalmente elétrico que tem uma outra forma de medir isso. Mas mede a diferença de pressão. Então aqui a gente tem o recorte aqui da carcaça da aeronave, né? E o tubo de Pitot fica para fora. Então é a partir dessa medida de diferença de pressão que a gente, e a diferença de altura que a gente vai ter aqui, que a gente vai calcular a velocidade do escoamento de um avião, utilizando essa equação aqui. Então o software por trás utiliza essa equação aqui. Funciona exatamente igual a essa figura aqui, ó. Só que lá está compacto num ponto só, né? Então a gente tem
as duas tomadas de pressão aqui no mesmo dispositivo. Né? Existe um vídeo no YouTube, se vocês quiserem procurar, do canal Aviões e Música. Que tem um vídeo lá que é tubo de Pitot. É alguma coisa nesse sentido. Para quem tiver mais curiosidade, recomendo assistir esse vídeo, porque o Lito lá explica de forma bem didática como é que funciona um tubo de Pitot. E isso aqui já levou, por exemplo, a correr acidentes aéreos. Então, lá naquele voo 447 que caiu em 2008 da Air France, foi um problema no tubo de Pitot, que é claro que é uma cadeia de eventos que levaram ao acidente. São diversos, como se fossem elos de uma corrente que se fecharam e acarretou num acidente aéreo. Mas um desses elos está relacionado ao tubo de Pitot, onde a gente teve lá esse tubo de Pitot, ele é aquecido dentro, tá, gente? Para ele não congelar. Mas a gente teve um fenômeno muito difícil de acontecer na atmosfera que congelou um tubo de Pitot desse. E uma aeronave tem 3 tubos de Pitot. Um está congelado, desligou o piloto automático, os pilotos assumiram o controle do avião, as condições atmosféricas não estavam boas, tal, eles fizeram lá uma manobra que não deveria ter feito, puxaram o manche e tal, aumentaram a velocidade, eles estolaram o avião caiu do ar, como se ele estivesse voando reto, mas ele nivelado, mas ele estava caindo, ele caiu chato até a superfície da água, bateu. Enfim, foi um acidente bem trágico. Gente, dúvidas relacionadas ao que foi passado nessa aula. Principal coisa dessa aula, entendeu a equação de Bernoulli. Alguém não entendeu? Alguém está com dúvidas? Sucesso, gente. Beleza, são 2 exercícios para entregar na próxima aula. Um exercício está relacionado ao tubo de Pitot. Então, vocês peguem lá a equação de Bernoulli, que é essa equação. Não façam a análise a partir da equação. Como a gente tem ali uma diferença de altura da equação, pode ser dessa daqui, né? Ou mesmo, deixa eu ver. Essa daqui a gente cortou os termos de altura. Mas esse exercício aqui, a gente está analisando um pouco mais, a gente tem uma diferença de altura. Então, analisem como é que a gente pode, através de uma diferença de altura, conseguir calcular a velocidade de um determinado escoamento. Façam as considerações que vocês acharem que tem que ser feita e justifiquem como é que está esse escoamento aqui. Então, é um fluido qual a sua viscosidade é igual, a sua densidade não muda, está em regime permanente, é um fluido incompressível, a gente viu um pouco sobre compressibilidade na primeira aula, a gente vai discutir um pouco mais, se der tempo, nas próximas aulas, e tentem chegar, né, no cálculo de velocidade aqui, façam a análise. Tranquilo, esse exercício aqui é bem tranquilo para vocês estarem resolvendo. E lembrem lá que... Bom, eu vou deixar vocês estarem fazendo, né? Mas a gente viu lá da estática. Talvez vocês podem... Como isso aqui é uma foto, apesar desse fluido ser dinâmico, a gente pode considerar ele, de certa forma, como uma coisa estática, porque é uma foto de um instante de momento em que isso aqui está acontecendo. Então, deem uma olhada lá na equação das últimas aulas, porque vocês podem estar utilizando alguma equação daquelas para estar fazendo os exercícios, resolvendo esse exercício aqui. E o outro exercício é para calcular qual que é a capacidade de geração de energia elétrica de uma turbina do tipo Pelton. Não sei se vocês já viram como é que funciona uma turbina desse tipo, mas é uma das turbinas mais eficientes que a gente tem aí. É um jato d'água que vem de uma altura aqui, então eu tenho uma altura de líquido muito grande aqui, que vai gerar essa velocidade no jato d'água, que vai bater nessa turbina e vai fazer com que ela gire aqui. Então eu quero saber qual que é a capacidade de geração de energia elétrica aqui. Considerando que o jato d'água sai lá de uma turbina com 1 metro de raio a 3 metros por segundo, a pressão, a superfície de controle é a atmosfera, enfim, tem todas as considerações. A potência, que é o que a gente quer saber, é o produto do torque pela velocidade angular do eixo, e a velocidade angular do eixo pode ser constante para um gerador de 4 polos elétrico, lá, frequência 60 Hz e 1800 RPE. Enfim, a resposta está aqui. Eu trouxe algumas equações aqui que podem auxiliar vocês a estar resolvendo esse exercício aqui. Dúvidas, gente? Tranquilo até aqui? Então, beleza. Coloquem a presença ali no chat dessa nossa primeira aula. Vamos fazer como a gente sempre faz, 10 minutinhos de intervalo até a gente começar a segunda aula. Pode ser? Ô, professor, antes de fechar o primeiro bloco, vai ter alguma prova de fenômenos? Então,
É isso que eu... deixa eu parar a minha gravação. É isso que eu ia comentar com vocês. A gente ainda está